Você pode assinar a Finclass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a Finclass e além da Finclass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você tem direito também a um ingresso do Finday e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a Finclass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Como fazer para manter essa disciplina de conexão com Deus? Porque eu imagino que deve ser igual ao casamento. No casamento, se você não se manter cultivando a todo momento, chega uma hora que isso daqui vai perdendo aquela coisa. Sim. Né? Então você precisa cultivar sempre, assim como qualquer relacionamento. Então a pergunta é como cultivar isso de fato? Como fazer a disciplina prevalecer sobre as tentações, emoções, problemas, dificuldades? Sim. Paulo fala que a nossa fé tem que ser uma fé racional, né? E tem muito a ver com o que você falou. Essa emoção, em algum momento, ela diminui um pouco. E aí a gente já não está mais caminhando com Deus porque a gente está emocionado. A gente está caminhando com Deus porque a gente decidiu caminhar. É uma escolha. Só que você tem que, como todo relacionamento, você tem que escolher todos os dias, né? Todos os dias você tem que falar, pai, eu te escolho. Eu escolho a tua vontade. Eu escolho estar perto. Eu escolho fechar essa porta. Então, é uma escolha diária. Como você falou, é como uma dieta, é como um investimento. E a gente tem, talvez na nossa geração, Thiago, o maior desafio que todas as outras gerações já tiveram sobre constância. Porque nenhuma geração foi tão inconstante quanto a nossa. A gente poderia atribuir a vários fatores. Eu vou dar o exemplo de um deles. A inconstância dos inexperientes os matará, né? Salomão fala isso. Pois é, e qual que é o problema da inconstância no nosso tempo? É que existe algo, cara, que é uma síndrome da recompensa imediata, né? A gente está vivendo uma geração em que a gente está tão viciado em dopamina por conta das recompensas imediatas e de tudo que acontece muito rápido, que é difícil a gente ver valor numa construção de longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos que ama redes sociais e você consegue ver assim, os vídeos curtos, a gente passa tudo muito rápido, o quanto de dopamina que libera um like ou então um post que você faz e teve mais comentários do que o usual ou algo que você faz que viraliza e você fala, uau, isso vai gerando uma recompensa imediata que quando você fala sobre uma construção de longo prazo é difícil você trocar algo que acontece e você é recompensado muito rápido para algo que você vai ser recompensado daqui a muito tempo ou na eternidade. Então, qual que é o desafio da constância? É a gente entender que nem todo dia vai ser um dia bom, nem todo dia vai ser fácil, nem todo dia vai ser um dia com todas as portas abertas. Tem muita gente que tem se frustrado, Thiago, porque tem começado uma jornada de fé, tendo uma expectativa de que caminhar com Deus vai fazer com que tudo seja mais fácil. E não é verdade. Não é. É longe disso, na verdade. Né? A gente começa a caminhar com Deus e à medida que a gente vai se estabelecendo num patamar, Deus permite que a gente enfrente novos desafios para levar a gente a novos patamares. Eu gosto de falar que você só é promovido onde você é aprovado. Então hoje eu tenho patentes que eu carrego que elas foram conquistadas ao longo de lutas que eu enfrentei. Mas se eu quiser acessar novos lugares em Deus, Ele vai permitir novos gigantes, novas tempestades, novos desertos, para que eu acesse novas patentes. Então assim, caminhar com Deus, a gente tem que ter um entendimento racional, sem emoção nenhuma. É uma escolha diária, não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas aí tem um conceito que eu amo, cara, naquilo que Deus faz. A gente olha para a história de Jesus, por exemplo. Jesus poderia ter vindo com 30 anos, ele poderia ter descido pronto dos céus, ele poderia ter sido recebido por uma comitiva de anjos e ter dado start no seu ministério quando já estava pronto. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus ele não vem nem como um bebê, ele poderia ter sido entregue como um bebê na porta de alguém. Não, Jesus ele vem como uma semente. Ele é gerado num útero, ele é ensinado como uma criança, ele aprende a andar, a caminhar, a falar, ele aprende no templo, ele aprende sobre a lei, sobre as escrituras. E aí quando chega o tempo certo, Jesus então inicia o seu ministério. E aí Jesus está ensinando um princípio pra gente. Ele não venceu imediatamente, mas ele venceu definitivamente. E esse é um conceito que a gente precisa ter muito claro sobre a jornada de fé. Caramba. Nem tudo que é imediato dura. Então tem coisas que Deus está chamando a gente para construir que elas não são imediatas, mas elas são definitivas. Deus não tem uma história para você de 20 anos, de 30 anos. Deus tem uma história para você pautada em promessas de eternidade. Então não é sobre começar bem. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas.
Não é sobre começar bem, é sobre se manter bem, é sobre terminar bem. Paulo diz, olha, eu concluí a minha carreira, eu corri a corrida e eu guardei a fé. Paulo está dizendo, eu fiz o que eu tinha que fazer, estive onde eu tinha que estar, eu construí o que tinha que construir e agora eu tô pleno. No final da minha jornada, eu tenho a plenitude de saber que, cara, eu vivi uma vida extraordinária com Deus e eu fui fiel até o fim. Então, eu conheço caras que receberam mais de Deus do que eu, mais dons, mais talentos, alguns mais unção, tem mais profundidade teológica, tem um lastro ministerial. Eu sou o primeiro pastor da minha família, eu tive a oportunidade de consagrar os meus pais ao ministério pastoral. Então, assim, tem caras que já vieram da terceira geração de pastores, de quarta geração, e muitos deles pararam, desistiram, fracassaram, tropeçaram. O que eu percebi, Thiago, ao longo desses anos caminhando com Deus? Que é um jogo longo, cara. Um bom investidor precisa entender sobre esse conceito da fé. Não é sobre a semana que vem, não é sobre o ano que vem, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É a gente se manter focado, é a gente entender que, cara, melhor o final das coisas do que o início delas. E é por isso que eu, como um jovem pastor, tem pontos que eu não me atrevo ainda a ensinar. Por exemplo, eu não ensino sobre criação de filhos, porque a minha filha mais velha tem 10 anos. Eu vejo alguns amigos, pastores, que têm filhos na idade que eu tenho, os meus, 3 anos, 5 anos, querendo ensinar sobre criação de filhos. A gente pode instruir segundo a palavra, mas a gente não tem um case de sucesso, porque os nossos filhos não estão criados ainda. Talvez quando os meus tiverem 20 e poucos, casados, eu posso falar, olha, tá vendo os meus filhos? É assim que a gente fez, pode fazer sentido para você. Então, eu acho que essa constância, ela é construída ao longo de uma vida. Eu vi algo uma vez, e eu quero te entregar de novo a palavra, que eu achei aquilo ali muito poderoso, cara. Um dia perguntaram para um pastor, quanto tempo você leva para construir os seus sermões? Ele falou, leva uma vida inteira, meu filho. E hoje eu estou caminhando muito debaixo disso. Eu me inclino menos hoje ao preparo dos sermões do que eu me inclinava antes, mas eu tenho algumas preocupações maiores do que eu tinha antes. Então hoje tem sermões, por exemplo, como o da semana passada, que foi um dos sermões mais poderosos que a gente já teve de testemunhos e feedbacks da igreja. Eu preguei sobre estarmos plantados em Deus e eu preguei com bonsai do lado, né? Não lembro qual que era a árvore que a gente comprou, mas, enfim, era uma árvore que chega a 20 metros de estatura quando ela está plantada no lugar certo. E eu falei, você tá vendo essa árvore aqui? Quando ela está plantada no lugar certo, ela tem 20 metros de estatura. Mas quando ela está plantada num lugar menor, ela se torna um objeto de decoração para alguém. O que vai definir a tua estatura é o lugar que você está plantado. E o lugar que você está plantado vai definir a força dos seus galhos. E a força dos seus galhos vai definir o tamanho dos seus frutos. Então, antes da gente se preocupar com o tamanho do fruto e da colheita, a gente precisa se preocupar onde a gente está plantado. Qual é a profundidade das minhas raízes? E aí eu comecei a discorrer sobre isso, né? A palavra de Deus diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos. E aí, cara, foi poderoso, assim, os testemunhos. Uau, o pastor mudou minha vida, aconteceu isso lá em casa, aconteceu isso. E foi uma das mensagens que eu menos tive tempo para preparar o sermão. Mas por que ela é carregada de verdade? Porque eu sou um pastor local. Porque no momento em que eu poderia ser um itinerante só pregar fora, eu decidi também ter uma história local dentro. Porque várias vezes, quando eu poderia ter ido para uma proposta, eu preferi me manter firmado num propósito. Então, resumindo dentro do que eu estou falando, esse sermão de domingo passado não demorou 2 horas para ser feito, ele demorou uma vida inteira para ser gerado. Então isso é a jornada de fé. Não é imediato, mas é definitivo. A Bíblia diz que os frutos que a gente vai dar em Deus, eles permanecerão para sempre. Você vai frutificar e os seus frutos vão permanecer para sempre. Isso que eu quero declarar sobre você também, mano. Os frutos que você está vivendo em Deus, eles vão permanecer para sempre. Não vão ser uma onda, não vão ser um momento. Eu espero em nome de Jesus, daqui a 20 anos você não vai falar, cara, teve até um período que eu me aproximei de Deus, mas depois eu me iludi um pouco. Não, você vai falar, eu estou cada vez conhecendo mais a Deus, eu estou me apaixonando mais, eu estou vivendo mais milagres, eu estou conhecendo mais de quem Deus é, do que Ele tem para mim. É esse o projeto de Deus pra gente. Você quer ter a chance de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do mundo, pra sempre? Exatamente. Só nessa Black Friday você pode assinar o vitalício da Finclass. Assim, é a última vez. Então você pode assinar com R$ 1.500 de desconto e você vai ganhar um ingresso pro Fin Day, Finclass pra sempre e ainda
2 reuniões com um consultor aqui da Portfel. Então, o time aqui do Grupo Primo vai ligar para você, fazer uma reunião com você e cuidar do seu dinheiro. Você também vai ter acesso a carteiras recomendadas pelos analistas, então é investimento sem achismo. É só nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, Black Friday da Finclass. Não perca, é a última chance.